Olá, sou Samuel Souza de Paula. Seja bem-vindo ao programa Espiritualidade Natural. Qual a influência do Sol nas práticas da consciência prânica? O que é o processo de 21 dias? Estas e outras perguntas serão respondidas por Oberon, que possui formação em Educação Física, pós-graduação em Nutrição Humana e Saúde, autor do livro Viajando na Luz. Acompanhe! Eu não sou adepto da não alimentação. Eu sou adepto da busca pela simplicidade e em vários momentos utilizo o não comer como um artifício, uma ferramenta para a autoinvestigação, para o reequilíbrio, para trazer mais sensibilidade. Mas não é essa a proposta, não é o não comer o que eu estou buscando. Eu busco realizar a minha tarefa aqui, né? E eu busco ser obediente aos meus próprios princípios. Eu busco me alinhar o máximo possível a eles. E hoje, especialmente, de alguma forma, reconheço que faz parte da minha busca, da minha trajetória, ajudar as pessoas, né, a se lembrar disso também, que elas não precisam de tantas técnicas, não precisam de tanta literatura, elas só precisam se comprometer com essa verdade interna, né? O vegetariano normalmente é colocado como aquele que se alimenta de vegetais e ovos e leite, quando falam vegetariano. Mas o vegetariano o adequado seria aquela pessoa que se alimenta de alimentos de origem vegetal. Então, a pessoa que utiliza ovo seria o ovo vegetariano, que utiliza leite e ovo seria ovo lacto vegetariano. E normalmente quando se rotula o vegetariano, está querendo dizer ovo lacto vegetariano. Então, para a gente aproximar um pouquinho da ideia que eu trabalho hoje, seria uma dieta vegetariana vegana ou vegetarianismo estrito, né? Isso se baseando em dieta. O meu trabalho, na verdade, está indo muito mais além. Trabalha no senso de justiça, de libertação de todo ser senciente. O vegetariano, ele come grãos, come verduras, come castanhas, frutas, isso também processado, né? O ideal seria fresco, seria vivo, mas não está restrito a isso. Então tem toda essa gama de possibilidades. O vegano é isso, né? A dieta do vegano é a dieta vegetariana, né? Só que o vegano transcende o prato. O vegano, ele também não compra o sapato de couro, ele também não usa o estofado de couro, ele também não vai a um zoológico, também não vai a um circo, também não prende animais em gaiola, não utiliza o cavalo como tração, não utiliza o boi como tração também, não compra produtos que foram testados em animais. Todas essas atividades que envolvem exploração animal, o vegano tem essa postura de boicotar, né? E dentro dessa filosofia, a alimentação do vegano é a alimentação vegetariana estrita. Só vegetais. Só vegetais às vezes cai naquela coisa de alface e tomate. Só que é tudo que vem do vegetal. Todos os grãos, todas as castanhas, tem alga, tem frutas, tem muita coisa.
Bom, tem muito mito, né? Tem muita ideia ditada para manter o medo, né? A política do medo ainda é a que impera para manter o controle da massa e é de interesse das corporações e tal que as pessoas estejam com o senso crítico reduzido, né? Então, o mais fácil é envenenar elas, fazer com que a energia que seria utilizada para a consciência seja trazida para a digestão, né? Que a gente gasta muita energia na digestão mesmo. E para que eu gaste muita energia, eu preciso trazer alguma coisa para dentro que não seja da minha natureza. Aí aquilo se torna um problema. Aí o corpo precisa de toda essa energia para resolver o problema. E é o que as pessoas comem. A maioria das pessoas comem problema para o organismo, né? Aquilo que não é da natureza delas. Eu digo em relação à fisiologia mesmo, né? O designer humano foi feito para digerir alimentos de origem vegetal e não alimentos de origem animal. Então, por exemplo, o leite, né? Que as pessoas veem como inofensivo uma vez que não matou o animal. A ideia é essa, né? Que não matou o animal, então não tem violência impregnada ali. Mas a gente sabe que a indústria do leite hoje precisa de vacas grávidas para produzir leite. E logo, a cada 11 meses, nascem bezerrinhos que para a indústria não tem a menor serventia, né? Ele vai competir com o leite que o laticínio quer vender. Então, esses bezerrinhos são sacrificados para manter o leite. Além da vaca que poderia estar vivendo 25 anos e o rendimento dela industrial seria de 5 anos. Então essa vaca que deu o leite também, ela é descartada em mais ou menos 5 anos. Então esses alimentos tidos como inocentes e tal, vêm com sofrimento. Mas a sua pergunta inicial era, e os nutrientes, né? Então a gente vai observar que a gente tem um aporte mineral, o aporte vitamínico, tudo de origem vegetal. A gente tem essa ideia de falta de proteína, é um mito covarde, né? De fazer as pessoas acreditarem que precisa mesmo da carne para se manter forte e tal. E o que existe mesmo é o excesso de proteína como problema, né? Não falta de proteína, no geral. E o excesso de proteína gera hiperfiltração, gera cálculos na vesícula, cálculos nos rins, além de uma série de problemas no sistema digestivo, né? Então, zinco, cálcio, as pessoas, mas e sem leite e o cálcio? Um punhadinho de gergelim já é suficiente, né? A gente pode pegar as folhas de cor escura, de verde escuro, tem bastante ferro, tem bastante cálcio, então não é problema. A única vitamina que seria um desafio para o vegano e que deve ser observado é a vitamina B12, a cobalamina, que ela é super importante na síntese do DNA e tal. Não se encontra no reino vegetal, ela se desenvolve a partir do processo de decomposição de bactérias. Por isso a carne tem muita vitamina B12, porque no momento que o animal morreu, os fungos e bactérias começam a degenerar aquele material. Então, no processo de apodrecimento daquele tecido, aparece um monte de vitamina B12. Mas eu acredito numa teoria de que a nossa flora intestinal produz a vitamina B12. A gente tem um monte de bactérias, né, nos nossos intestinos, e essas bactérias, elas não são imortais, elas também morrem, e no processo de degenerescência delas, elas também se tornam cobalamina. A discussão é se essa quantidade é suficiente para manter o corpo. Eu sou vegano
há 10 anos e nunca fiz suplementação. Mas eu não quero assumir a responsabilidade dizendo, olha, não precisa de suplementação. Conheço casos de pessoas que dentro especialmente em um ambiente artificial, onde as comidas são todas esterilizadas, onde tudo é artificial, o nosso contato com a B12 vai ser mais restrito. Até uma pessoa que está o tempo todo consumindo alopatia, de antibióticos, vai estar comprometendo a produção de vitamina B12. O sol, vindo de uma ideia bem básica, ele dá vida, né? O sol tem essa potência de potencializar as camadas vibratórias mais densas e as camadas vibratórias mais sutis. Na ciência tradicional, o sol propicia a gente a produção de vitamina D, que fixa o cálcio nos ossos. Então, 20 minutos que a gente tenha exposto no sol, a gente já tem esse nutriente. Mas o sol ele ativa fótons, né, voláteis que estão disponíveis em abundância em toda a atmosfera. E a gente pode conscientemente estar utilizando essa energia também. A gente já utiliza bastante disso inconscientemente, mas conscientemente a gente pode estar trazendo essa luz do sol para dentro do nosso corpo, alimentando-se simplesmente, né, de estar em contato com a natureza, de permitir um padrão vibratório mais equilibrado. A gente vai estar abrindo espaço para essa energia ser digerida em camadas mais sutis, tipo na consciência. Agora, dizer que a pessoa que segue a consciência prânica, ela precisa olhar para o sol, isso não é um veículo obrigatório. Existe sim as pessoas que utilizam dentro da consciência prânica, também utilizam o sol como um mecanismo ativador, né? E aí tem o sun gazing, que é o contemplar o sol, olhar, assistir o sol nascente, assistir o sol poente. O que eu vou te falar é bastante teoria, assim, né? Diz que esses fótons, no momento que você está contemplando o sol, você traz pelo canal óptico a luz dele e vai estar ativando a glândula pineal, que geralmente ela tem maior função à noite, quando ela não tem estímulos visuais, quando ela não tem estímulos de luz. Então ela trabalha essa condição da paralisia do sono, independente do processo que exista psíquico ali do sonho, o corpo se manter quietinho, e o relaxamento total e completo do corpo, que acontece com o hormônio melatonina. Que a gente conscientemente só conseguiria isso se a gente fizesse um relaxamento profundo, consciente, ou no estado de meditação. Então vem essa teoria de que acordado e olhando a luz, a gente consegue ativar isso, também trabalhando um estado mental, né, chegando a esse estado alfa, ou estado teta, onde você consegue neutralizar e abrir esse campo para que a energia do sol entre, e aí você ter a melatonina mesmo com a presença da luz do sol. E aí a hipófise, a pituitária, ela seria um segundo agente que levaria essa informação para todos os centros do nosso corpo, centros energéticos, né, que estão ligados a outras glândulas, tipo timo, suprarrenais, pâncreas, a tireoide, paratireoide. Então ele faria essa conexão de estar abrandando a injeção de determinados hormônios e estimulando
a injeção de outros hormônios, tipo timosina, que traz essa sensação de paz, de tranquilidade, que levaria a esse estado de meditação, né? A espiritualidade para mim é quando a gente simplifica mesmo, a gente tem a condição de sair do personagem que a gente criou através do ego e volta para a essência, né? Então é tudo aquilo que leva o ser a realizar o seu espírito. Então, independente da linha que seja, tudo aquilo que formule um contexto, um caminho onde a pessoa possa se realizar, que ela possa ter contato com a essência dela, independente do personagem, independente da forma que isso venha a se expressar. Isso para mim é espiritualidade. O processo de 21 dias surgiu assim, se tornou mais conhecido em 93 com a publicação de um livro chamado Viver de Luz, da autora Jasmine. E aí várias pessoas a partir desse livro experimentaram isso, e no Brasil, que é um dos lugares que isso é mais conhecido, foi a partir da entrevista da Evelyn, e isso deixou bem conhecido mesmo, popularizou bastante. E o processo em si é uma iniciação espiritual em que você tira todas as camadas nutridoras do ego. Ou seja, você tira a necessidade, você tira o estímulo que o ego precisa, por exemplo, para se sentir amado, para ter a atenção das pessoas. Você tira então o social, você tira o entretenimento, você tira a fala, você tira a comida, você tira a água. E tirando todos esses estímulos, o ego ele entra numa situação radical de se mostrar bastante. E nesse momento existe esse afastamento, né? Essa nutrição do observador. Então você consegue, dentro desse processo, reconhecer o que é o personagem, o que é o ego, o que é a mente inferior, e perceber quem você é, né? Que está além daquilo e que pode utilizar aquilo, ao invés de ser utilizado por aquilo, né? Tirar o ego da posição de senhor e colocar o ego na posição de servidor. Não matar o ego, mas utilizar, ter consciente a função dele. E o processo de 21 dias tem essa função, né, de mostrar o que é o ego, de te direcionar o mais próximo dessa verdade simples. Acontece, a dinâmica são 3 semanas. A primeira semana é a semana do deserto, o corpo físico, onde a gente não ingere nada, só saliva, até quando a gente ainda tem saliva. E a segunda semana começa a ingestão de líquidos, então água, sucos de fruta bem diluídos, 25% de suco em água. A terceira semana, 40% de suco em água. A primeira semana acontece essa situação de você tirar o máximo de estímulos que te deixam do lado de fora. E para você se manter equilibrado dentro dessa condição, você precisa enxergar lá dentro esse ponto neutro, que na verdade é o ponto que a gente é, né? Além do personagem, a gente é pacífico, a gente é amoroso. Por isso eu falo bastante hoje do veganismo, de você praticar a amorosidade mesmo, né? Então, mesmo que volte a comer depois do processo, que mesmo não é a proposta não é parar de comer. A proposta é estar se conectando e mantendo o padrão vibratório elevado. E para isso, a pessoa teria que, no mínimo, cuidar do que ela come, para manter
essa vibração amorosa. Mas aí nessa segunda semana a gente vai para o corpo emocional. Uma semana onde a gente vai perceber as relações, as situações, as dores, os traumas, os conflitos. E o ego vai querer levar a gente a reviver tudo isso. E a ideia é só pegar as situações, curar elas, mas se manter aqui. Então, a gente vai notar que a primeira semana ela é um estímulo muito grande para a gente praticar nossa presença, ativar esse observador. A segunda semana continua sendo um trabalho de limpeza, mas também de se manter no momento presente. E a terceira semana é você fazer a prova disso, né? Se você realmente aprendeu a se manter ali. E a terceira semana é a semana do corpo mental. Então, a tendência dessa semana é um pouco projeção, é um pouco preocupação, é inventar o que vai fazer, mas futuro, né? E o trabalho dessa terceira semana é você tatuar em você a sua presença, de estar aqui agora, vivenciando isso, reconhecendo o momento como perfeito. E quando a gente reconhece o momento presente como perfeito, a gente pode ser feliz. Então é o começo dessa nutrição da nossa felicidade. E a gente faz esse trabalho acreditando que isso ressoa no planeta, né? Células, cada um de nós felizes, a gente está elevando o padrão vibratório do planeta, deixando o planeta mais feliz, mais livre, mais amoroso. Esse é o processo de 21 dias, que é todo sem a comida, mas não tem esse objetivo. Até muito discutido de fazer o processo para parar de comer, muita gente vê essa possibilidade e tal, mas o processo não quer inflar o ego de ninguém, não quer distribuir poderes. O processo quer o contrário, quer que a gente simplifique, que a gente perceba que a gente precisa realmente de nada para realizar o nosso propósito, para ser feliz. E a gente tem aí um monte de exemplos de seres que encorajam a gente com muita simplicidade, né? Enquanto a gente fica com questões, com preocupações de angariar fundos para se manter, para ter uma felicidade em algum lugar no futuro, quanto menos a gente tem, mais fácil fica no final das contas. Tem muita gente que faz o processo nas grandes capitais, nas cidades. Pessoalmente falando, acho que as pessoas não estão fazendo o processo. Porque o processo não é simplesmente seguir regras do tipo uma semana sem nada, outra semana com 25% de suco em água e outra semana 40% de suco em água. O processo é um retiro, né? O processo é você silenciar tudo, diminuir ao máximo os estímulos para você entrar dentro e fundo dentro de você. E o que eu reconheço é muita gente que, no final das contas, quer o poder, né? Vê aquilo como a porta para você parar de comer. E faz trabalhando. Imagina fazer trabalhando, pegar o trânsito em São Paulo. É muito estímulo. Não tem como você ficar dentro de você. E às vezes são horas nessa condição. E às vezes você está assumindo funções que não dá para ficar dentro de você. Até dentro de casa, na sua função de pai, na sua função de filho. São situações que te chamam para fora. E o sagrado do processo é você conseguir um ambiente que você fique totalmente dentro, né? Então, as pessoas escrevem, e aí, como é que eu faço e tal. Se tiver um sítio, vai para esse sítio. Sem televisão, sem internet, sem telefone. Que o livro esteja do seu lado para você não burlar nenhuma
regra, porque cada uma das regras tem um porquê, e que tem alguém assessorando. É muito importante. O ego espiritual das pessoas é incrível. Todo mundo acha que é preparado para fazer sozinho, que dá conta e que no final das contas só quer provar para si mesmo que pode melhor do que os outros que precisaram de uma assistência. E a proposta não é a gente provar nada nem pra gente, né? A proposta é que a gente tenha um ambiente tão tranquilo, tão introspectivo, que não seja necessário qualquer tipo de preocupação. Então essa pessoa que dá assistência, ela não está ali para segurar sua mão e falar, vamos lá, você consegue. Mas ela está ali para assistir de fora, para ela diminuir qualquer necessidade que te traga para o lado de fora. Então uma pessoa que de repente vai fazer seu suco, uma pessoa que de repente está vendo que a situação não está legal, porque isso pode acontecer também, né? Tem muita gente que de repente quer ver a possibilidade de um milagre nesse processo e quer se livrar de um remédio que o médico falou que vai ser vitalício, vai ser para o resto da vida da pessoa. E ela, não, vou fazer esse processo. E pode ser perigoso, né? Então, ter alguém com discernimento, alguém que já leu o livro, que saiba do que se trata, para estar dando essa assessoria é fundamental. A gente tem um espaço chamado Portal Parvati, que fica na comunidade do Mato Dentro, no sul de Minas Gerais, próximo a São Lourenço. E ali a gente montou um espaço todo adequado exclusivamente com esse fim: receber pessoas e acompanhá-las no processo de 21 dias. Então a gente tem uma equipe, pessoas que fizeram o processo e que se revezam para estar ali o máximo de tempo acompanhando as pessoas. A gente tem uma partilha espiritual no final do dia, todos os dias do ano, com essas pessoas que estão fazendo o processo, onde a gente compartilha com elas a nossa experiência. A gente não guia ninguém, a gente não tem... Às vezes as pessoas confundem muito, né? Essa coisa de professores, mestres e tal, e a nossa condição ali é simplesmente facilitadores, nada além disso. Então, por lá são quase 900 pessoas que a gente já acompanhou dentro desse processo, e sempre com êxito, né? Êxito que eu digo é as pessoas que tinham que fazer o processo fizeram até o final, e as pessoas que não tinham que fazer o processo desistiram ou no 4º ou 5º dia. Isso representa 7% das pessoas que saíram no processo. E a gente aprende muito, né? Porque tem pessoas muito simples, com objetivos muito simples, e que fazem processos reveladores, e tem grandes mestres com grandes títulos, uma bagagem gigantesca, e apanham muito, 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 muito. E a gente está nessa situação privilegiada de estar assistindo tudo isso acontecer, né? E a gente vai aprendendo. É muito gostoso reconhecer os egos humanos e perceber que se a gente for observar com distanciamento, é mesmo um jogo, é uma brincadeira. Dá para dar bastante risada. Prosperidade, para mim, é quando você dá a mão para aquela mão que esteve estendida o tempo todo na sua direção, e você se humilda e aceita, se entrega, e aí o universo começa a prover tudo aquilo que você precisa. Você entra nessa faixa vibratória de abundância, de sincronicidade. Tudo que você precisa simplesmente vem sem esforço, que eu digo, sem sofrimento. E então uma vida próspera é aquela que traz o necessário para você realizar
o seu plano divino. Não é nada acumulativo, não é nada que traga excessos. Prosperidade é você ter aquilo que vai permitir você realizar o que você veio realizar. Eu acho importante encorajar as pessoas de sair do medo dos rótulos, né? Tipo, veganismo é para esse tipo de gente, ou veganismo é isso, esse tipo de pessoa é assim. E a gente reconhecer que amar ao próximo como a ti mesmo pode ser bem simples, né? Pode estar na nossa atitude no café da manhã, na nossa atitude no almoço, no jantar, que a gente tenha a coragem de ouvir o nosso coração, porque em essência a gente sabe que não é legal. A gente está gerando exploração e gerando sofrimento. Por isso as pessoas não gostam de entrar em contato com essa informação, porque dói na consciência, né? Gera um incômodo. Então a informação está aí. Claro que a mídia de massa não vai estar oferecendo, mas essa mídia alternativa de luz, como é esse trabalho que é feito por você, ela permite essa informação, né? Que chegue, que toque o coração. E é muito legal a gente viver a verdade, não ficar se escondendo dela. Talvez seja conveniente a gente se esconder da verdade, mas é só para manter a zona de conforto. E a gente quer sair da zona de conforto e realizar o que a gente veio realizar. Então eu acho que um dos passos mais básicos é a gente deixar de gerar sofrimento em seres sencientes. Que a gente tenha coragem para isso, dar esse passo. E aí eu tenho certeza que uma vez você nutrindo o seu corpo com felicidade, fica mais fácil você alcançar a felicidade. A felicidade depende também da felicidade dos outros, né? Então, é isso. Em 2008 eu lancei um livro chamado Viajando na Luz, que conta a minha grande viagem, a primeira grande viagem, que foi 13 países da Europa e Índia, bem nessa coisa da entrega, da sincronicidade, de não ter em cifras, mas ter em abundância, né? De perceber como, quando você confia, como tudo pode, né? Esse campo de infinitas possibilidades, ele está o tempo todo trabalhando, e a gente acha que a gente está no controle e sai o tempo todo dele, né? E aí esse ano eu lancei um segundo livro, que é No Fluir da Felicidade, que conta a minha segunda grande viagem, que aí são 5 meses na Índia, e aí Nepal, Butão, Israel, Egito, alguns países da Europa. É um livro mais investigativo, assim, tem uma pegada mais de contato com seres que provam para os nossos sentidos, para o nosso ego, que a gente pode muito mais. Então é um livro com pequenas biografias que inspiram, sabe? E foi lançado agora, então ele está começando a correr com as perninhas dele. Eu tenho um site que é o conscienciapranica.com. Ali tem a minha agenda, os workshops, os retiros, também à disposição do livro. Eu começo agora um curso de yoga, provavelmente o ano que vem também vou estar oferecendo ele. E é isso. Que todos os seres sejam felizes.